Quando um homem estava viajando através de uma área de preservação da vida selvagem africana, ele testemunhou um elefante solitário, que de alguma forma estava baixado no meio da estrada e recusava-se a se mover. Ele eventualmente pegou um de seus binóculos para verificar o animal um pouco mais perto, mas o que ele viu partiu seu coração. Nigel sempre viveu na África, trabalhando na área de preservação da vida selvagem, que abrigava inúmeros animais como rinocerontes, elefantes, veados e leões. Ele sempre tentava ser o melhor para proteger e conservar estes animais da melhor forma que podia. Nigel amava seu trabalho. Era ele que tinha que entrar em contato com esses animais em uma base semanal, pois era um cardiologista treinado. Ele muitas vezes digitalizava e verificava os corações dos animais sedados. Assim, ele realmente podia estar perto e pessoalmente com eles. Ele sabia também que o seu trabalho era muito perigoso. Apesar dos animais estarem em uma área de preservação da vida selvagem, eles eram ainda, como o nome sugere, animais selvagens. E mesmo quando tranquilizados e sob sedação, Nigel permanecia vigilante e era constantemente cauteloso, pois as coisas poderiam dar muito errado rapidamente. Ele já tinha visto seus colegas serem feridos, perderem membros e até mesmo serem mortos por animais. Mas apesar de todos os riscos que Nigel corria, ele não poderia se imaginar em um trabalho mais incrível e gratificante no mundo. Enquanto ele estava dirigindo para baixo na longa estrada de terra da Reserva de Preservação da Vida Selvagem, ele ia fazendo suas rodadas habituais e verificando se as coisas estavam bem. Ele notou então um elefante no horizonte bem na frente dele. Talvez ele estivesse atravessando a estrada e logo ela estaria livre quando ele saísse da pista. Passou algum tempo e Nigel se aproximou, mas enquanto ele dirigia, também notou que o elefante não parecia estar saindo do caminho. Na verdade, ele nem sequer estava se movendo. Contudo, ele apenas ficou lá, pois Nigel sabia que isto era melhor do que chegar perto demais desses animais gigantes, que podem ser bonitos e muitas vezes parecem gentis e até mesmo amorosos. Mas eles também eram violentos, defensivos e incrivelmente mortais. Então ele levou seu carro para uma parada um pouco longe do elefante, que estava imóvel, e apenas esperou lá. No momento, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele poderia ter se virado e ido embora, mas Nigel tinha um senso de dever para os outros animais, e era necessário ele completar suas rondas. 5 minutos passaram e em seguida 10. De 10 se passaram 20, até que eventualmente 1 hora inteira tinha passado e o elefante ainda continuava lá, às vezes se virando ou batendo suas orelhas no sol ardente. Mas em pouco tempo ele começou a ter uma sensação engraçada, de um sentimento como se algo estivesse errado. Nigel se perguntava se o elefante tinha se separado de algum rebanho e se perdido deles. Às vezes, eles eram conhecidos por esperarem frequentemente nas trilhas na esperança de que seu rebanho passaria mais uma vez pelo local, e assim eles poderiam se reunir com eles. Mesmo assim, algo estava dizendo a Nigel que este não era o caso. Não aqui. Vasculhando em torno do banco do passageiro e nos lados do veículo, Nigel puxou para fora um binóculo. Era exatamente o que ele precisava para conseguir olhar mais de perto. Talvez o elefante tivesse algo em seu pé que o estava impedindo de andar para muito longe. Ou talvez houvesse um pequeno arbusto que o elefante estava se alimentando e que Nigel não podia ver. Quando ele levou os binóculos para seu rosto e olhou através deles, ajustando o foco para ter certeza de que ele tem uma imagem clara do elefante, mas quando finalmente as imagens embaçadas foram clareando, ele pôde ver nitidamente como um cristal. Então Nigel conseguiu olhar de longe e, com os olhos arregalados, ele soltou um suspiro. O pobre elefante estava coberto de dolorosas feridas e cistos que lhes eram desagradáveis. O homem podia ver vários deles com líquidos escorrendo pelo pobre corpo do elefante. E vendo aquilo, ele teve que segurar as lágrimas. Foi quando o elefante de repente virou-se olhando para Nigel em seu veículo. Aquilo era quase como se o elefante tivesse se colocado naquele lugar de propósito. Isto porque ele sabia que alguém logo iria dirigindo ao longo da estrada e o viria.
A pessoa poderia em seguida ajudar o elefante e talvez ajudar a diminuir sua dor. Os elefantes africanos realmente são animais muito inteligentes. Nigel balançou a cabeça ligeiramente e enxugou as lágrimas que inevitavelmente já escorriam de seus olhos. Ele pegou seu rádio e fez contato com a base para deixá-los sabendo sobre o que ele tinha visto e para onde enviar ajuda. Nigel foi orientado a permanecer em seu veículo e evitar por hora tentar se aproximar mais. Mas Nigel não pôde resistir a ficar um pouco perto do pobre elefante, que estava claramente com dor e angustiado, e ele queria fazer com que ele se sentisse menos sozinho. Nigel começou a dirigir lentamente em direção ao elefante, fazendo o melhor que podia para não assustá-lo. Ele chegou dentro de 15 ou 20 metros da bela criatura e desligou seu carro por um longo momento. Ele estudou o elefante e realmente dava para ver que ele sentia dor e estava chorando. Nigel também podia ver os abscessos com seus próprios olhos e sentiu um nó em sua garganta, e as lágrimas, mais uma vez, encheram os olhos do elefante. Nigel acenou com um galho para o elefante, mas ele não mostrou sinais de comportamento agressivo. Na verdade, o elefante sentou de joelhos e em seguida deitou-se na estrada. Ele realmente estava mal. Vendo aquilo, Nigel tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele saiu de seu carro e lentamente começou a caminhar em direção ao gigante gentil, que deixou sair um gemido primitivo, como se pedisse ao homem que se aproximava para ajudá-lo. Nigel ainda estava profundamente ciente de que este era um selvagem e um animal potencialmente perigoso, mas ele caminhou para perto do animal mais alguns metros e realmente já podia ver claramente como eram terríveis suas feridas e cistos. Foi aí então que ele fez algo verdadeiramente incrível e comovente. Ele sentou-se perto da cabeça do elefante e começou a falar com ele. Nigel podia ver que o animal estava ouvindo, mesmo que ele não pudesse entender o que Nigel estava dizendo. Ele claramente sentiu uma conexão com ele. Então Nigel apenas falou sobre qualquer assunto, e tudo que estava fazendo claramente fornecia algum conforto para o pobre animal. Eventualmente, ele ouviu alguns veículos aproximando-se. Eram os outros Rangers que tinham aparecido para ajudar o pobre elefante. Nigel teve que tranquilizá-lo para ver que as coisas ainda estavam seguras. O elefante não foi violento e, em pouco tempo, os veterinários já estavam estudando o corpo da criatura. Ele precisava ser tranquilizado enquanto eles administravam o tratamento. Um veterinário corajoso foi para a parte de trás do elefante e o atingiu com uma agulha grossa e longa, mas o elefante não fez nenhum barulho. Quando o tranquilizante começou a fazer efeito, os olhos do elefante começaram a se fechar, mas pouco antes de ele cair completamente em um sono profundo, sua tromba de repente se estendeu como uma mão e lentamente enrolou-se em torno do tornozelo de Nigel. Era como se ele segurasse sua mão para dizer obrigado. Mais uma vez, Nigel foi levado às lágrimas. Os elefantes realmente são incríveis, e como são inteligentes e bonitos. Os veterinários rapidamente começaram a trabalhar tratando cada machucado e cada cisto individualmente. Estouravam alguns, passavam cremes de aplicação e pomadas, manipulando-os e injetando-os vários medicamentos e analgésicos. Eles sabiam que tinham que trabalhar de maneira rápida, pois o elefante poderia acordar a qualquer momento. Mas o tempo todo Nigel estava sentado com a tromba do elefante suavemente enrolada em torno de seu tornozelo. Ele o acariciou como uma mãe faria com a mão de seu filho. Se ele fornecesse o elefante algum conforto, tudo valeria a pena para ele. Mas será que o elefante estaria bem quando ele acordasse? Ninguém tinha certeza. Mas o que aconteceu em seguida vai deixá-lo sem palavras. Quando faltavam poucos minutos para que os veterinários conseguissem acabar seu trabalho, o elefante começou a acordar. Levou cerca de meia hora para que fosse totalmente acordado, mas eventualmente ele começou a mexer os seus pés. Nigel e todos os outros Rangers começaram a recuar lentamente para os seus veículos. O elefante usou sua tromba para tocar o lado de seu corpo onde os veterinários estavam trabalhando, e ele já não parecia angustiado com a dor. De volta à segurança de seus veículos, os veterinários e Nigel mantiveram seus olhos sobre o elefante, certificando-se de que realmente estava tudo bem. Se fosse um animal menor, eles o teriam trazido de volta para a clínica veterinária para tratar.
Mas elefantes não são animais fáceis para se mover. A criatura gigante deu vários passos em direção aos veículos e todo mundo de repente se sentiu tenso. Ele estava prestes a atacar? Ele tentaria pisotear e virar os veículos? Elefantes eram certamente capazes de tais coisas. Todos seguraram a respiração enquanto esperavam para ver o que aconteceria em seguida. Mas ficaram todos de queixo caído quando eles viram um elefante levantando seu tronco no ar e ficando apoiado somente em suas patas traseiras. Ele estava em pé e ficou assim por vários segundos. Ele soltou uma explosão sonora de sua tromba e, com seus pés da frente, caiu de volta no chão. Ele acenou a tromba para Nigel como se estivesse agradecendo por sua ajuda, e o elefante finalmente e lentamente virou-se e começou a andar pela estrada empoeirada para longe. E você? Como teria reagido se você tivesse visto um elefante tão doente e aflito, com um olhar tão doloroso e com feridas horríveis? Você teria dirigido para longe dele ou você teria se apressado para o resgate? Sempre gostamos de ouvir você, então deixe sua mensagem nos comentários. Esperamos que tenha gostado dessa história sensacional. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!